Excelência, a Vossa Senhoria, a palavra. Excelentíssimo. É o mesmo microfone. Ligou? Tá claro? Excelentíssimo senhor vice-presidente do Senado e presidente dessa sessão, senador Cássio Cunha Lima. Excelentíssimo senhor senador Theomário Mota, agradeço o convite por estar aqui compondo essa mesa. Senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores senadores. Eu venho trabalhando ao longo dos últimos 15 anos, muito próximo da segurança digital. Já vi de perto como a tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, pois eu já estive do outro lado. Não se pode menosprezar a realidade em que vivemos, a realidade em que a internet, as redes sociais e a falta de cuidado das pessoas quando compartilham conteúdo nessas plataformas pode representar um grande estrago no exercício da verdade e da democracia. Hoje, fala-se muito em criar comitês, criar listas de veículos confiáveis em que grupos de jornalistas ou grupos de mídia ou profissionais de terno e gravata vão dizer o que é ou não verdade. E isso é um grande atentado à democracia e à livre expressão. Denúncia veiculada pela mídia tradicional pode ou não ser válida, assim como denúncia da chamada nova mídia. Não podemos esquecer do nosso passado, em que veículos ditos isentos apoiaram golpes, incriminaram donos de escola, dizendo que eles praticavam pedofilia com os alunos. Lembram do caso da escola base? E depois tudo se provou falso. Isso já era o que a gente chama hoje de fake news, disseminadas por grandes veículos de comunicação. Aliás, não faltam exemplos de notícias inventadas por meios de comunicação que hoje se dizem muito preocupados com a circulação de notícias falsas. Muitos colocam a imprensa tradicional como equilibrada e confiável, como verdadeiro filtro para onde as pessoas têm que ir, para saber se algo é verdade ou não. Os senhores aqui presentes, muitos vítimas de notícias sensacionalistas e sem fundamento, sabem que isso não é verdade. Não podemos permitir que, sob o discurso de combater fake news, se interditem as vozes que não fazem parte da grande imprensa tradicional, que se criminalize a liberdade de expressão, especialmente no mundo digital. O ser humano é falho, todos nós erramos em alguns momentos das nossas vidas. Por isso mesmo, por que não contar com a ajuda da tecnologia para nos trazer respostas do que é ou não uma notícia falsa? E mais, por que não usar a tecnologia para rastrear as pessoas que iniciarem a disseminação dessas informações inverídicas e entregar esses dados nas mãos das autoridades competentes? Hoje, tudo isso é possível, sim. O problema é o processo, ainda é muito demorado e burocrático. Os senhores contam com os maiores hackers do mundo no Brasil. Um dos pontos que fazem isso ficar complicado é que, atualmente, dependemos de grandes empresas internacionais, que têm lá suas ferramentas de controle desse tipo de conteúdo. Mas, verdade seja dita, agem de acordo com seus interesses. Não devemos ficar nas mãos de Google, Facebook, Twitter, porque nossa agenda é outra. Eles podem, sim, eliminar postagens inverídicas baseadas em denúncia, mas só apagam aquelas que são mentiras muito óbvias, que qualquer cidadão deveria desconfiar. Todo o resto continua no ar. Enfim, assim é a democracia e a livre expressão. Mas por que não usar a inteligência artificial e análise de dados para detectar todas essas ocorrências e agir instantaneamente? Dá para fazer isso tendo como base um banco de informações alimentado por toda a sociedade, envolvendo agentes da mídia, governo, representantes de sindicato dos jornalistas, representantes das plataformas tecnológicas e redes sociais, entidades que já promovem a checagem de fato na internet e todo o ecossistema. É fundamental a união de todos nesse assunto. A eleição do próximo semestre vai ser um campo minado na internet. Já existem pessoas vendendo programas capazes de espalhar fake news e controlar parte da opinião pública, tendo candidatos como alvo. É só pagar uma assinatura para esses criminosos e esperar o estrago ser feito. Mas não podemos deixar que eles ganhem espaço. Hoje, já se fala muito a respeito da necessidade do leitor checar fontes, se certificar de que a informação é confiável antes de compartilhar um link.
O problema é que a maioria não faz isso por preguiça, ou porque quer acreditar naquilo que leu, ou porque nem sabe como buscar a checagem desses fatos, como é a maioria dos casos. Às vezes, a resposta está num site oficial, num relatório, em um documento pouco amigável para a leitura. E se houvesse um sistema que entregasse na mão do cidadão a checagem dos fatos com apenas um clique e de uma forma intuitiva? É a solução que eu considero mais eficaz para o combate às fake news. Imagine um sistema de robôs capaz de checar uma determinada hashtag. Exemplo, fake news autentica. Basta a pessoa incluir essa hashtag no texto da postagem, o robô checa o banco de dados com as informações apuradas e devolve, na hora, naquela mesma discussão, trazendo a informação correta antes que aquilo se propague cada vez mais. Se a resposta para aquele caso ainda não estiver no nosso banco de dados, uma mensagem padrão é postada e algum dos nossos colaboradores checa a informação, com a ajuda de veículos parceiros ou de jornalistas parceiros. Assim que a resposta for apurada, esse conteúdo é acrescentado. Isso diminui o estrago de uma postagem maliciosa, porque a checagem das informações vai ter seu início o mais perto possível do momento zero. A solução já vem rapidamente. Não só essa hashtag pode ser monitorada, mas qualquer palavra-chave envolvendo candidatos, escândalos, histórias mal contadas e por aí vai. Esse banco de dados vai sendo alimentado com o tempo, ficando cada vez maior. E a intenção é que as pessoas conheçam e utilizem cada vez mais essa ferramenta. Para que isso aconteça, precisamos ter empresas como Google, Facebook, Twitter e outras aliadas nesse combate. Mas também precisamos entender que não é total responsabilidade deles a checagem das fake news e retirada desse conteúdo do ar. Basicamente, porque o negócio deles é outro. Já abordei esse tema no início da minha fala. Tem ainda um outro ganho com esse sistema. Como as postagens maliciosas serão catalogadas nessa plataforma, será mais fácil identificar a fonte dessas postagens, quem foi o primeiro a divulgar tal informação. Esse relatório pode ser entregue às autoridades competentes. A partir de então, esses órgãos usarão suas ferramentas para investigar o caso e ir atrás da origem da notícia falsa, seja ela criada por um usuário qualquer da internet ou, por que não, por uma grande redação da imprensa tradicional. Destaco mais uma vez a importância dessa plataforma ser aberta, colaborativa, envolvendo todos do ecossistema. Repito, é fundamental a união de todos nesse sentido. Sabemos que esse é uma eterna corrida de gato e rato, mas, quanto mais rápido agirmos, menos estrago vai ser feito. Os Estados Unidos, com todo o aparato tecnológico que tem, ainda não conseguiu resolver essa questão, e estão tentando faz tempo. Mas se nós conseguimos ser pioneiros no tema do Marco Civil, graças à nossa capacidade de diálogo e de encontrar soluções criativas para os problemas, acredito que temos sim plena capacidade de sermos pioneiros também no combate às fake news, com uma solução bastante simples, criativa e eficaz da nossa forma brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel. Encerrando esta primeira etapa da nossa sessão, eu